Então vamos lá, eu fiquei vendo o vídeo do Abolete, que é uma criatura mais complexa do que as outras para fazer um vídeo. A gente tem aqui a visita do cachorro da minha irmã e do meu, o meu ali enrolado na cortina. Mas enfim, o Abolete é uma das poucas criaturas que evoluiu com o tempo. No D&D, mais de 90% das criaturas vieram das divindades. As divindades estavam lá no plano celestial, lutando entre si. Eventualmente elas pararam de lutar, vieram pro plano material e falaram, ó, agora esses mortais vão viver aqui, e meio que expulsaram os aboletes de lá. Plano material, plano elemental da água, ambos. Então depois de 4 milhões de anos de evolução dos aboletes, as divindades vieram e expulsaram eles do lugar deles, colocando esses macacos primitivos e falantes. E não é difícil você esticar um pouquinho e imaginar que os aboletes foram os que criaram os Illithids, né? Foram os que criaram os Devoradores de Mentes, por exemplo. Eles pegaram uma raça de polvos, por exemplo, e foram ajudando essa raça a evoluir, a criar mente, tanto que algumas das habilidades do Abolete, os próprios Devoradores de Mentes têm. Na verdade, os Illithids e o Abolete têm várias habilidades em comuns, principalmente as psíquicas, então não é muito difícil você fazer essa extensão do que o Abolete fez ao longo desses 4 milhões de anos de evolução. E depois eles empurraram os Illithids pra cima dos mortais, né? Pra cima dos macacos falantes, pra se vingar das divindades, digamos assim. Os Aboletes conseguem controlar mentes, então eles conseguem passar para as pessoas que eles controlaram a imagem que eles querem que aquela pessoa veja. Então muitas vezes o Abolete controla uma vila inteira e aquela vila adora essa criatura como se fosse uma divindade. Então se os aventureiros chegarem naquela ilha, eles podem acabar vendo a estátua de uma divindade normal, mas as pessoas da vila adoram o Abolete e não aquela divindade. Só que eles veem o Abolete como se fosse aquela divindade. Como eles gostam de controlar as pessoas, eles gostam de ver o que as pessoas veem, então se a criatura que ele está controlando tiver até 1,5 km dele, ele consegue literalmente ver o que a pessoa está vendo. Ele não precisa que a pessoa volte até ele e dê um relatório sobre o que aconteceu. E se a pessoa acabar saindo desse 1,5 km, ela vai sim poder fazer um teste de resistência se sair dessa distância. O Abolete não vai conseguir ver pelos olhos dela, mas quando ela voltar pro lado do Abolete, ele pode simplesmente consumir ela, e quando ele consome a criatura, ele consegue adquirir todas as memórias que aquela criatura teve. Então, trazendo um pouco mais para a parte da ficha técnica do Abolete, ele está na página 13 do Livro dos Monstros. A gente tem de início que ele é um anfíbio, então ele consegue respirar tanto na água quanto no ar. Ele tem conhecimento de história mais 12 e percepção mais 10. Telepatia de 36 metros e Deep Speech, que ele consegue falar na cabeça de todo mundo que esteja nesse alcance. Ele não precisa ver a pessoa, ele não precisa escutar. Ele pode simplesmente falar, todo mundo que estiver nessa área consegue ouvir. Ou ele pode selecionar cada uma das criaturas. Ele tem uma visão no escuro de 36 metros e uma percepção passiva de 20. O Abolete, com esse mais 12 em história, esse mais 10 de percepção, e com os 4 milhões de anos de desenvolvimento que eles têm, eles provavelmente vão conhecer tudo o que acontece no seu mundo. Ou pelo menos naquele continente do seu mundo. Porque eles estão ali há tempo suficiente e controlando pessoas o suficiente para saber o que está acontecendo ali e para sempre ter alguém falando para ele, ó, isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, e tá sempre atualizado com o que está acontecendo no mundo. Então um jeito de colocar ele na campanha seria como um vilão de segunda tier. Segunda tier é ali no level 7, 8. E você coloca ele no meio da história. Porque ele vai ter a teia dele traçada em todas as áreas do continente. Então eventualmente alguém vai falar pra ele o que tá acontecendo, o que o grupo de aventureiros tá fazendo. Alguém vai falar pra ele, ó, essa outra pessoa apareceu e ela é poderosa. Então ele até pode estar controlando o NPC que vai dar a missão para os seus jogadores, ir até essa outra criatura poderosa e acabar com ela. Então não coloque o Abolete como mais uma criatura no seu mundo. Ele é inteligente o suficiente e ele tem uma percepção e um conhecimento de história extenso o suficiente para saber tudo o que acontece no mundo. E até ele tem idade para isso também. Voltando aqui para a ficha dele,
ele tem a nuvem de mucosa. Quando ele tá dentro da água, ele tá coberto por esse muco. E qualquer um que tente tocar o Arbolete ou tente atacar ele melee, tem que fazer um teste de constituição. A CD é baixa, a CD é 14. Se a criatura falhar, durante 1d4 horas, ela não pode respirar ar. Ela pode respirar apenas embaixo da água. Então, isso aumenta as chances do Arbolete conseguir controlar a criatura ou derrubar ela de vez, já que a velocidade embaixo da água é metade. Então, uma criatura que falhou no teste vai ter o seu deslocamento de 9 metros para 4,5, deslocamento padrão. E ele que tem um deslocamento de 12 metros vai conseguir simplesmente chegar na criatura, bater e sair. Considerando que ele é tamanho grande, então ele não precisa entrar na área de ameaça da criatura. E ele tem a telepatia dele de descoberta, que qualquer criatura que se comunique com o Arbolete, automaticamente o Arbolete sabe todos os desejos daquela criatura e ele consegue selecionar o maior desejo dela para atrair essa criatura até ele. E aí quando essa criatura estiver próxima a ele, ele usar a escravidão para dominar a criatura e controlar ela. O Arbolete é uma criatura de CD 10, não é um CD muito alto, que nem o Demilite que eu mostrei no vídeo anterior, que tem o CD 18, mas uma criatura de CD 10 com 3 ataques de tentáculos. Cada tentáculo tem mais 9 para acertar e tem alcance de 2 quadrados, né, 3 metros. Cada tentáculo dando 2d6 mais 5 de dano. Não é um dano extremamente grande. Se você comparar com o Ladino, no level 9, o Ladino tem um d8 da arma mais 5d6 de ataque furtivo, mas o Ladino só tem um ataque. Então ele tem uma chance de acertar boa, vários ataques, cada ataque em média dando 12 de dano. Então se ele acertar os 3, ele vai dar em média 36 de dano. Tem mestre que prefere usar a média, tem mestre que prefere rolar, eu prefiro rolar. Mas também tem o fato que se ele acertar a criatura tem que fazer um teste de constituição, CD14 também, igual o da mucosa. E se a criatura falhar, eu vou ler aqui exatamente como está escrito. A doença não toma efeito por 1 minuto e pode ser removida por qualquer meio mágico de cura de doenças. Depois de 1 minuto, a pele da criatura infectada começa a ficar translúcida e pegajosa. A criatura não pode recuperar pontos de vida, a não ser que esteja dentro da água. E a doença não pode ser removida por magias com um círculo menor do que 6. Quando a criatura está fora da água, ela toma 1d12 de dano ácido a cada 10 minutos, a menos que ela se molhe antes dos 10 minutos ter passado. Então aí a gente já tem 2 efeitos que obriga a criatura a ficar dentro da água, né? A nuvem da mucosa e o tentáculo. Se você colocar os 2 juntos, a criatura fora da água com certeza vai morrer. Um porque ela não vai conseguir respirar, e outro porque ela vai estar tomando 1d12 de dano a cada 10 minutos. Depois a gente tem o ataque de cauda. O ataque de cauda também tem um acerto mais 9 e dá 3d6 de dano mais 5. Ele dá mais dano, mas ele não pode ser usado igual ao ataque do tentáculo. O ataque do tentáculo pode ser usado 3 vezes, o ataque de cauda tem que ser usado como uma ação lendária. Eu vou deixar a escravidão por último. Aí as ações lendárias dele, ele tem o detectar, que ele pode fazer livremente um teste de percepção. Ele tem o ataque de cauda, que é o que eu já falei. E ele tem o drenar psíquico. O drenar psíquico, uma criatura que esteja hipnotizada pelo Arbolete toma 3d6 de dano, e o Arbolete ganha esse dano como cura. Então ele dá dano na criatura e se cura ao mesmo tempo. Então se ele estiver em um lugar que ele está cercado por criaturas aprisionadas, ele pode simplesmente começar a matar as criaturas e cada rodada ele vai ganhando vida. Não é uma coisa muito grande, já que ação lendária ele só pode tomar no final da rodada de um personagem. Então um jogador seu faz uma ação, quando ele termina, antes do outro jogador fazer qualquer coisa, o Arbolete pode tomar essa ação lendária, só que ele só pode tomar uma ação lendária por vez, ele não pode tomar várias ao mesmo tempo. Eu vou ter que fazer um vídeo explicando a ação lendária, mas basicamente cada criatura que tem ação lendária tem 3 pontos de ação lendária para gastar. Então chega a vez dele, ele ganha 3 pontos para gastar. No caso do Arbolete, o detectar e o ataque de cauda gastam 1 ponto, e o drenar psíquico gasta 2 pontos. Quando volta na vez dele, ele reganha todos os pontos. Se ele tiver gasto 2, ele reganha 2. Se ele tiver gasto 3, ele reganha 3.
Então eu sou uma coisa que ele tem constantemente. E por último, a gente tem o escravizar. Ele tem esse efeito 3 vezes por dia. O Abolete escolhe uma criatura que ele possa ver a 9 metros. E a criatura tem que fazer um teste de sabedoria. Se a criatura falhar, ela vai estar encantada magicamente pelo Abolete até que o Abolete morra ou saia do plano que a criatura tá. Vale lembrar que o Abolete não tem habilidade de trocar de plano. Então o único jeito de você libertar uma criatura seria matando o Abolete. Que não é uma tarefa fácil, mas enfim. Ele não tem limite de criaturas que ele pode deixar sob seu comando. Uma criatura que esteja sob esse efeito não pode ter reações. E ele pode se comunicar telepaticamente com a criatura, não importa a distância. Eu tinha falado antes do 1,5 km, aí vem a segunda parte da habilidade. Ele pode ver tudo que a criatura faz em até 1,5 km. E se a criatura passar desse 1,5 km, a criatura pode fazer um teste para sair do aprisionamento a cada 24 horas. Se ela passar em um teste, eventualmente, ela sai do efeito. Agora a gente vai para outro ponto importante, que é justamente o fato de que aboletes não morrem. Quando você mata um abolete, ele volta para o plano elemental da água e começa a se recompor. Igual demônios e diabos, quando eles morrem, eles vão para o plano deles e começam a se recriar. Eles voltam à vida eventualmente. Abolete é a mesma coisa, ele volta para o plano elemental da água e se recria. Então, eventualmente, esse abolete vai voltar à vida e vai atrás das personagens de novo. Ele vai atrás do grupo de novo, ou dos filhos, ou dos netos, ou 10 gerações depois, ele vai reaparecer e vai ter a sua vingança. A gente também tem as ações de lar do abolete, como, por exemplo, Força Fantasmagórica. Ele não precisa de nenhum componente, a magia precisa para os jogadores, mas ele não precisa. E ele pode escolher qualquer número de criaturas em até 18 metros. Ele consegue puxar água, então até 27 metros ele consegue puxar água até ele, mais ou menos igual a magia controlar água, que tem o efeito de criar onda, mais ou menos por aí. E ele consegue usar a própria água do lar dele para dar danos nas criaturas. Então qualquer criatura até 27 metros que ele consiga ver tem que fazer um teste de sabedoria. Se falhar, toma 2d6 de dano psíquico. E a gente tem os efeitos regionais também do abolete. Um desses efeitos é que qualquer local subterrâneo em até 1,5 km é terreno difícil. Ele fica molhado, fica muscoso. É como se você estivesse numa caverna cheia de limo. Então, esse terreno difícil, por ser escorregadio, a criatura tem que tomar cuidado aonde ela vai pisar. Fontes de água natural em até 1,5 km também, elas ficam intragáveis para os inimigos do abolete. Então, quando essas criaturas tomam água dessas fontes, eles acabam vomitando depois de minutos. E o abolete consegue criar uma imagem ilusória de si mesmo dentro de 1,5 km do seu lar. Essa imagem pode ser em qualquer local que o abolete tenha visto, ou que alguma das criaturas aprisionadas por ele tenha visto, e a imagem fica lá enquanto o abolete tiver concentração. Então, se o abolete ficar o resto da vida concentrando naquela imagem, o resto da vida aquela imagem vai ficar lá. Então o abolete ele pode, por exemplo, estar num lugar onde tem bastante polvos, tubarões, ou até mesmo um kraken, se o mestre for um pouco sádico, e colocar a imagem do abolete atrás dessas criaturas. Assim o grupo vai achar que é o abolete que está controlando essas criaturas, e o grupo vai tentar passar pelas criaturas o mais rápido possível, ou até deixar algumas criaturas para trás para tentar focar no abolete. Por exemplo, tem 10 tubarões no lugar, o grupo mata 5, passa pelos outros 5 e vai direto para cima do abolete. Eles chegam lá, usam uma magia de um círculo muito alto numa imagem, a imagem se desfaz e eles ainda têm 5 tubarões atrás deles para lutar. Então, entre eles e a superfície da água, eles ainda vão ter que ter esse combate. Ou o simples medo, né, de ver uma criatura como essa lá no fundo, que pode simplesmente controlar um dos personagens e fazer com que ele se vire contra os outros, pode fazer com que o grupo resolva sair de perto e se contentar com as suas perdas no momento, ao invés de simplesmente ir sem um plano.
Mas é basicamente isso. O difícil do Abolete, como eu falei, é porque ele não tem limite de criaturas que ele pode controlar, então ele pode literalmente ter um exército de humanos mesmo sendo controlados, e ele controla eles eternamente, até que ele morra, basicamente. Mas ele também pode morrer e ir pro plano elemental da água, depois voltar pro plano material de algum jeito e voltar a controlar, então não é uma solução definitiva. E por ele ser uma criatura inteligente de 4 milhões de anos, toda a história que os jogadores não sabem do mundo ou do continente, o Abolete vai saber. Então você vai ter que ter uma história um pouco mais elaborada para que ele saiba e que ele possa manipular os jogadores com essa história. Ou também ele tem mais 4 de carisma, ele pode simplesmente inventar o que ele quiser. Mas normalmente qualquer coisa que aconteça no continente, o Abolete sabe. Então ele pode usar isso para provar para os jogadores que ele tem um conhecimento que os jogadores não têm, que os jogadores precisam para alcançar um objetivo. Então um mago que quer adquirir todo o conhecimento possível, é muito fácil para o Abolete convencer esse mago a ir até ele para que ele passe essas informações pro mago, só que em vez disso, quando o mago chegar lá, o Abolete vai tentar aprisionar o mago. Ou, por exemplo, um ladino que quer muito dinheiro, que quer transformar a vida da família dele, o Abolete fala que sabe de um local com muito dinheiro que vai transformar a vida da família dele por dezenas de gerações a vir, consegue convencer esse ladino a ir até o Abolete e aprisionar esse Abolete, ou convencer esse ladino, esse mago, a libertar o Abolete, ajudar esse Abolete a ir para um local maior onde ele consegue aprisionar mais pessoas, já que normalmente quanto mais pessoas aprisionadas, melhor para esse tipo de criatura. A gente vê aí os Elitides, a gente vê aí os Devoradores de Mente, que aprisionaram raças inteiras simplesmente porque eles gostavam do poder. A gente vê isso também no mundo real, né? Ditadores aprisionando nações inteiras porque eles gostam do poder. Mas é isso, eu não sei quanto tempo o vídeo vai ficar, eu falei que o vídeo era um pouco mais complicado. Provavelmente esse vídeo ficou do mesmo tamanho que o vídeo anterior, mas enfim, tem sessão esse sábado, amanhã. Terça-feira vai ser vídeo de campanha. Eu vou tentar na sexta-feira trazer o vídeo com um dos jogadores. Eu ainda tô falando com ele para ver se ele aceita, provavelmente a gente vai fazer uma chamada por Skype. Como é meio que uma entrevista, né, falando da experiência dele de jogo, o que ele pensa de cada classe, coisas assim, o personagem dele na campanha. Então eu pretendo que a entrevista seja pelo Skype com imagem e não só áudio. Pelo menos a minha imagem vai ter, a imagem dele já é outra história, aí depende de cada um, às vezes a pessoa não gosta de se expor. Mas é isso, vídeo terça e sexta, entre as 18 às 19 horas. Tem alguns vídeos aqui no card, vai lá ver, diários de campanha, o vídeo anterior que eu tava falando em alguns momentos. Eu vou deixar também aqui no card o canal de política e notícias, para quem tem estômago para isso. E um dos meus jogadores está começando a fazer diário de campanha da mesa que ele mestra, então eu vou colocar o link também na descrição do primeiro episódio, pelo menos, que ele fez. Aí cada um escolhe se vai seguir ou não. E é isso, valeu, até a próxima.